Pessoal, amigos do Farol, até rimou. Muito boa tarde a todos. Obrigado pela companhia. Cá estamos nós, mais uma vez. Segundo semestre de 2020, primeiro sábado do mês. Passando tudo muito rápido. É bom que passe, né? Porque a gente logo esteja junto. Logo, logo. Estamos num momento que temos que manter distância física. E isso aí entristece, né? Os amigos, familiares. Quem quer ver aí os netos ou alguém, de repente não pode. Está visitando, abraçando. Saudade dos nossos sábados. Quando à tarde a gente chegava, todos nós trocávamos um abraço. Aquele sorriso cordial, agradável. Mas hoje nós temos o nosso passe, o passe de sábado, e o contágio que nós vamos ter é bastante intenso e próximo, mas é das entidades espirituais amigas para conosco. Os espíritos bondosos e generosos que nos auxiliam, eles não têm essa preocupação com nenhum contágio por causa do nível em que eles se encontram. Já estão completamente desvinculados das questões físicas, materiais. Alguns até retornarão à Terra em reencarnações futuras, mas por hora eles têm o domínio sobre as energias. Em contrapartida, sabemos que existem alguns irmãos nossos da esfera espiritual que não sabem que já morreram, que não têm noções de já estarem no mundo espiritual. Tal condição traduz falta de lucidez. Essa falta de lucidez é ocasionada e condicionada desde a infância, quando a pessoa acha que se está aqui, estou me sentindo, é porque eu estou vivo. Se quando morre, acaba tudo. E não é assim. Então, às vezes a pessoa tem um trauma, acontece a passagem para o mundo espiritual, desfaz esse trauma, apaga da memória, sente-se vivo e continua. Vou continuar com a minha vida. E essa vida física já não existe. É uma espécie de condicionamento psicológico, que aliás todos nós temos. O condicionamento psicológico, a medicina explica. Você dá um placebo para a pessoa que não é um remédio, a pessoa se sugestiona e se cura. Então, tem certas coisas que ficam na nossa mente tão enraizadas que acaba aquilo virando uma espécie de realidade. A gente não para pensar. Então, esse equívoco, a pessoa continua achando que está viva. Ajudando, sendo ajudada, atrapalhando. Às vezes a gente já viu em sessão mediúnica que centro espírita tem que ter espírito, tem que ter espírito desencarnado para a gente poder ajudá-los. Em sessão mediúnica, às vezes aparece uma entidade que se manifesta e ela diz: eu não aguento mais, estou cheio da vida, não aguento mais essa existência, eu queria morrer. Aí o comunicador lá, que chamava-se doutrinador, tem que ir com muita calma dizer para ela: você já morreu, meu irmão, você já morreu e não percebeu. Às vezes sabe-se também de pessoas que estão em hospital e adoentadas e de repente começam a reclamar. Os meus parentes, os meus filhos, a minha esposa, o meu esposo não vêm me visitar. Esqueceram de mim aqui. Já está percebendo alguma coisa. Só que ele também já morreu. Não está mais no hospital físico. Está no hospital do astral. Foi levado para lá. Então ele não sabe o que aconteceu. Então, isso significa o quê? Que é uma situação não é bem percebida. E alguns de nós ficamos como que psicóticos após o desencarne. O Espiritismo não fala das formas de pensamento. A pessoa cria, habituada a formas de pensamentos, já não tem o corpo físico, nem a vida na Terra, todas as portas já se lhe fecharam, mas ele continua envolvido é uma psicose, achando que está vivo ainda, que está em atividades, que certas coisas estão ocorrendo.
Isso se deve muitas vezes à nossa pouca reflexão, à nossa indiferença, ao nosso viver de qualquer jeito às vezes. Quanto menos atenção nós temos aqui com as questões físicas, materiais do mundo, quanto menos nós observamos, atentamos, menos capacidade nós vamos ter de perceber quando estivermos no mundo espiritual. Então a gente não percebe que saiu, que está fora. E isso acontece com espíritas. Porque o fato de nós às vezes sabermos que a vida continua, que existe, o espírito prossegue, às vezes é uma teoria, né? Nós não vivenciamos. Quantas vezes nós pensamos em espíritos ou paramos para refletir na possibilidade de presença aos nossos redores durante essa semana? Quantas vezes nos lembramos do mundo espiritual? Ele existe, é constante, é frequente, é ininterrupto. E nós o visitamos todas as noites quando dormimos, já sabemos disso. E quem dorme é o corpo, o espírito não dorme. Então nós temos durante todo o período de sono atividades espirituais que muitas vezes nós não nos detemos para pensar o que eu vou fazer durante o período noturno do meu sono. A gente relaxa um pouco. Mesmo pensando já é difícil às vezes ter a lucidez, mas é um exercício. E nós passamos, na verdade, no mundo espiritual, fora do corpo, ou projetados, praticamente 1/3 da nossa vida. Isso significa o quê? No dia a gente, provavelmente uma média, dormimos 8 horas por dia. Essas 8 horas nós estamos no mundo espiritual, o corpo que está descansando. Então quer dizer, 1/3, se nós vivermos 60 anos, 60 1/3, 20 anos nós estivemos dormindo. E 20 anos estivemos no mundo espiritual. E às vezes sem muita realização frutífera, mas isso é por falta de nosso treino, pensar no assunto. E quando vai para o desencarne é igual aquilo que a gente já lembra, que é o sono, o sonho e o despertar. O sono está transcorrendo com o sonho. Aí quando alguém nos chama, o celular toca, né? Que hoje é celular, não é mais despertador. O celular toca, a gente acorda. Daí a gente percebe que era um sonho. E quando há desativação do corpo, quando a pessoa morre, não tem quem a acorde, né? Não tem celular, não tem nada, porque ela não tem conexão com o corpo. O corpo foi desativado. Então ele pode continuar naquele sonho, pensando. Por isso a dificuldade dos amigos espirituais. E a providência benéfica das sessões mediúnicas dos espíritos. Então, a pessoa pensa às vezes que continua vivo porque se sente vivo e quer continuar fazendo o que fazia. O que a gente tem que fazer, na verdade, é o seguinte: vamos encarar a doutrina espírita, amiga, bendita, maravilhosa doutrina dos espíritos, que requer estudo, que tem, acho que, milhares de livros edificantes, orientadores. Mas vamos dizer que a doutrina dos espíritos possa estar, não vamos ser donos da verdade, né? Embora já está tudo provado, né? Mas vamos admitir que eventualmente possa ser que não seja assim. Se nós morrermos e não tiver mais nada, não vamos ficar sabendo. Se for como a doutrina espírita fala, vamos estudar o assunto, porque daí pelo menos a gente não passa vergonha no mundo espiritual. Porque embora nós estejamos sujeitos a essa condição de quando nós desencarnarmos, não sabemos o que está acontecendo e temos às vezes as pessoas, até nossos conhecidos, até assistidos do farol de repente, que veem a gente aplicando passo, a gente falando, tem mais estrutura do que a gente, poderá até estar nos ajudando, e a gente que às vezes sabe, está bobeando às vezes no mundo espiritual, porque isso acontece. Nós sempre falamos assim, nós estamos vivos. E tem que entender que está vivo. Nós estamos num corpo. Então, e alguns que não estão, já às vezes nem percebem. A gente falava isso no farol, às vezes. Tinha pessoas que a gente sentia que se tocava. Como quem diz, será que eu estou vivo? Será que eu estou morto? Será que... Mas acontece que para o espírito desencarnado, ele se tocar, ele vai se sentir vivo. Porque a sensação é similar. É outra dimensão, mas é vida. Então, qual que é a importância, o que pode nos ajudar?
tem uma coisa que se chama prece. É isso que é importante para nós. A prece pode clarear os nossos raciocínios e nos posicionar, nos ajudar, além de atrair bons espíritos e facilitar a intervenção deles sobre nós. A prece tem, antigamente, eu não sei se ainda tem, aquele bombril que tem 1001 utilidades, né? Fazendo propaganda. A prece tem 1001 utilidades, uma delas é clarear os nossos sentidos. A gente ainda vai falar um pouquinho de prece, provavelmente. Quem não acredita nos espíritos não precisa ter medo e não precisa criticar. Está mexendo com os mortos. Não precisa criticar isso. O espiritismo é nós. É nós. Espíritos somos nós. Ou está noutra dimensão das milhares, talvez, que existem no universo, ou está aqui, como nós estamos. Não precisa ter medo. A gente sempre lembra que não é fantasma, não é assombração, não é coisa de outro mundo. A doutrina espírita veio para pôr todo mundo junto. Espírito e pessoas, encarnado e desencarnado, né, que a gente vai falar. E são os nossos parentes, os nossos avós, tios, avós aí, pessoas que nós conhecemos nessa vida, que já se foram, que nós tivemos contato, que nós conhecemos. Os nossos parentes, eles estão em algum lugar. Todos que nós já ouvimos falar estão em algum lugar. Ninguém virou nada. Você pega a história do Brasil, lá Pedro Álvares Cabral, o Tiradentes, o Rui Barbosa, o Machado de Assis, o Oswaldo Cruz, o Santos Dumont, estão em algum lugar no mundo espiritual. Alguns talvez já reencarnaram, pode ser que tenha ido para outros planetas. A doutrina fala da pluralidade dos mundos habitados, o que é uma obviedade que não tem como não ser assim. Os ídolos, quem gosta, como eu gostava do Elvis Presley, do John Lennon, da Marilyn Monroe, do Frank Sinatra, do Charles Chaplin, eles estão em algum lugar. Ninguém virou nada. Os nossos artistas, as pessoas famosas que a gente sempre admirou, estão todos em algum lugar. Os gênios, Einstein, aí lá os Beethoven, todos estão vivos. Deus deu a vida. Quem deu a vida não deu a morte, não deu nada. A vida prossegue, ativa. O Espiritismo estuda o Espírito. Olha, Espírito é o assunto de estudo do Espiritismo. E quem é que é o Espírito? É nós. Então o Espiritismo estuda também a pessoa, a sociedade humana, a vida social, o comportamento social, comportamento trabalhista, político, econômico, do nosso mundo físico, porque o mundo físico é constituído de espíritos que são o quê? Encarnados. E estudamos também os espíritos desencarnados, que somos nós sem o corpo. Então a abrangência do espiritismo é o estudo do espírito na sua plenitude, no corpo ou fora do corpo. É isso o que é o estudo do espírito. Agora aqui, vamos falar daqui, da nossa condição terrena, física, material, geografia humana, a Terra, esse planeta maravilhoso. Aqui nós temos as provas, as chamadas provas e dificuldades. Existem as dificuldades amenas. Existem vidas, e todos nós sabemos disso, e todas as vidas têm provas, todas as vidas têm dificuldades, todas as pessoas padecem na hora do adeus, no envelhecimento, nas perdas, nas decepções, nas tristezas, nas aflições, mas às vezes não tem tanta negatividade acentuada. Tem vidas que são mais serenas, mais tranquilas. Pessoas que nascem, crescem, casam, têm filhos, envelhecem e morrem. Assim, num gráfico mediano de que não teve tantos transtornos na vida da pessoa. Não teve tantos sofrimentos acerbos. Há outras que já têm uma vida um pouco mais difícil. Já encontram determinadas situações, como por exemplo, o nascimento em locais mais ásperos. A gente diz, a gente nasceu no Vale do Paraíba, uma região bonita, entre a Mantiqueira e a Serra do Mar, próximo aqui da serra, próximo do litoral, um lugar bonito, agradável.
Mas então existem aqueles que nasceram em lugares ásperos, onde até a natureza é complicada, onde tem seca, onde falta a vegetação é agreste, e as dificuldades do nascimento, sociais, familiares, a pobreza, a miséria, o ambiente é hostil, e ali às vezes enfrenta-se com mais frequência males, doenças, pobreza, tragédias, às vezes crimes, suicídio, prostituição, tudo sendo facilitado pela miséria, pela dificuldade, pela aspereza das condições em que vivem. Provas. Existem ainda outras provas, daquelas que independem, teoricamente, das nossas ações. Terremotos, tsunamis, enchentes, bala perdida, catástrofes as mais variadas. Chamamos isso tudo de provas. É só que daí a gente deduz que há os mais felizes e os menos felizes. Os que têm provas mais ásperas e os que têm provas mais suaves, mais árduas, mais penosas e mais suaves. A quem responsabilizar? Essa grande variedade de provas, que para alguns às vezes são provas insignificantes. Há pessoas que se dizem felizes e que atravessam a vida bem-humoradas e contentes, e não entram em, como se diz, em convivência com determinadas dores profundas. Nós sabemos que a pobreza, a miséria espalhada pelo mundo tem vidas subhumanas na África, na Ásia, até aqui na América. Bom, seria por causa do pecado original? Aí a dor existe, o sofrimento. Se for por causa do pecado original, está errado, porque o pecado original gerou uma descendência que é a descendência humana toda ela. Então, se fosse pelo pecado original, toda a descendência teria que sofrer. Existem discrepâncias, sofrimentos maiores e menores, dores diferenciadas. Então, não pode ser. Sofrer agora para ter recompensa depois, passar por tormentos agora para ser aliviado posteriormente. Se a vida é uma só, quem escolheu ter alívio neste presente momento? Quem escolheu sofrer demais? Alguém tem culpa de ser feliz? Alguém é culpado por quê? Por sofrer mais? Qual é a opção de escolha aí da destinação? Ser aliviado? Em detrimento do quê? Ah, mas existe também a força interior, a força mental. Às vezes o mesmo problema para duas pessoas tem repercussão diferente. Alguns levam direito, como se diz, tranquilos, outros caem, ficam amargurados, a cruz é pesada demais, não aguentam. Então, se é nível mental, também há um privilégio, porque se a vida é uma só, por que um teve esse nível mental, essa capacidade de suportação e o outro não? Por que isso? As religiões e as filosofias, elas acham que o sofrimento é para que alcancemos a salvação. Nós sabemos que o sofrimento nos ajuda a crescer, né? Ninguém gosta de provas, mas gosta quando terminam as provas e percebe que saiu dela melhor, saiu mais aliviado. Então a resignação, a humildade é o que a grande maioria das religiões pregam, que tenha humildade e resignação, que consiga entregar às mãos de Deus, que consiga abraçar humildemente a dor, o sofrimento. Não precisa nem entender porque é um mistério. Vamos abraçar e vamos viver, peito erguido e seguir avante. Supor que exista alguém que vai nos miraculosamente transportar para um paraíso porque sofreu, ou que vai assumir as nossas dores, as nossas culpas. É relativo. Muito provavelmente seja uma fake news. A verdade dói, mas a mentira dói mais. A vida prossegue sem saltos como ela é. Então a doutrina espírita vai nos dizer que a sabedoria infinita cósmica nos criou simples e ignorantes. Não sabemos como fomos criados.
A filosofia espírita, o estudo espírita, que é uma fileira de grandes nomes, deduziu sob orientação, sob inspiração mediúnica, ou raciocínios de homens respeitáveis, que a nossa origem se fez inicialmente no reino mineral, depois no vegetal, até no animal, até chegar na condição huminal. E nós vamos então passando de reinos, evoluindo, aí a necessidade das experiências para podermos chegar à perfeição. Ah, mas aí a gente entra no outro campo, essas mesmas experiências que para uns é mais difícil, é porque eles devem muito. A experiência mais difícil provavelmente corresponde a um erro maior, vamos dizer, a uma correção maior necessária. Ah, mas e aqueles que têm mais bem-estar, eles nunca fizeram nada? Por que tem gente que está tudo bem? Eles nunca fizeram nada? São bonzinhos? A história humana é cheia de problemas, de tudo quanto é jeito? Como é que eles estão assim? Tem crédito da onde, né? Aparentemente. Provavelmente é o seguinte: nós já tivemos inúmeras vidas. Então muitos daqueles de nós que estão em experiências mais acerbas e aqueles outros que estão em experiências mais suaves, traduz-se da seguinte forma: aqueles de nós que estamos de uma forma mais facilitada, porque é isso que existe, já passou por várias raças, classes, guerras, situações as mais diferentes, diversas, pobreza, uma série de coisas. E poderá ainda vir a passar se não aproveitar devidamente o que está usufruindo agora. E aqueles outros de nós que talvez tenhamos alguma coisa mais acerba, nós não sabemos do que se trata. Pode ser resgates, pode ser aprendizados, pode ser lições, porque a vida não pune. A vida ensina. Se existe coordenação, se existe Deus, se existe a suprema sabedoria, não existe equívoco, não existe castigo, preferência, predileção, privilégio, favorecimento. Não existe minha turminha, esse é meu, esse não é, não existe isso. Há uma igualdade absoluta entre todos nós. A avaliação das experiências é de acordo com as nossas necessidades de limpeza, de purificação, de aprendizado. É isso que a doutrina espírita nos ensina. E a vida nos ensina. Só que nós devemos procurar, então, já que atingimos um determinado nível, procurarmos ser autodidatas. O que é autodidata? Aquele que se faz por si mesmo. Não é ser ignorante por si mesmo, é ter aprendido por si mesmo. Sem esperar que a vida ensine. Muitas vezes se supõe que a dor é necessária, mas nós podemos ir por um outro caminho, raciocinar, refletir. Não é assim que eu devo fazer, eu tenho que fazer de outro jeito. Tem que ser um eterno aprendiz. Por isso que tem a escola de aprendizes do Evangelho. Já viu que coincidência? Para a gente ser um eterno aprendiz. Ah, então, e o que tem? Como que é ser um aprendiz? Olha lá. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Quem não conhece essa música aí, o que é, lá do Gonzaguinha? Ser um eterno aprendiz. Aí tem uma parte que ele fala, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita, é bonita e é bonita. Olha que visão entusiasmada. Então não importa a dor, não importa o sofrimento, importa que existe dentro de cada um uma estruturação, uma capacitação para ser feliz. Quem está vendo de longe fica aterrorizado, fica escandalizado, amedrontado com a dor que vê. Mas quem está já na dor, está embutido, está investido daquela amargura, ali que ele encontra dispositivos para, no íntimo de si, desencadear uma certa alegria. Isso é o que ocorreu, já ocorre com muitos de nós. É o que os depoimentos de muitos manifestam. Já se viu pessoas que atravessou enchentes, terremotos, doenças, guerras e sobreviveu e declarou que descobriu a vida.
que descobriu a beleza do viver, o encanto de viver. Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. É outro trecho da música. Então quer dizer, a nossa vida é nada diante da eternidade. É um relâmpago na noite escura, como se diz. É um tchum. Diante da eternidade é um minuto insignificante que passa. E passa muito rápido. E nós sentimos que passa rápido. E nós ficamos tristes que passa rápido. E nós sabemos que tem dor, que tem sofrimento. E as pessoas que sofrem, que têm dor, que estão em sofrimento, lamentam que a vida se vá. Nos locais onde há mais dor, sofrimento, vida subhumana, as pessoas choram e lamentam a perda de um ser querido. Está sofrendo, está passando necessidade, mas está junto comigo, nós estamos aqui, crendo em Deus, vivendo, sofrendo, chorando, nós estamos juntos e a vida vai seguindo. É o valor do ser humano, o valor da nossa existência. Nós falamos muitas vezes, a gente vai repetir. Lá no nosso Nordeste, lá e assim na África e em outros lugares, no Nordeste, a pessoa não tem água, tem uma série de coisas faltando, tem problema, tem miséria, chega no final de semana, chega no finalzinho do dia lá, qualquer hora lá, tem um forró, tem uma festinha, tem uma união. O índice de suicídio é baixo. E lá nos condomínios de luxo dos Estados Unidos, de Londres, de Paris, tem suicídios, depressão. Então não existe o que? Uma esquematização, uma rotina para definir tal vida é melhor, tal vida serve, tal vida não serve. Nós sabemos tanto que, previamente ao nosso reencarne, tem muitas escolhas que se nós ouvíssemos e soubéssemos daqui a escolha que a pessoa lucidamente fez, a gente fala, mas você é tonto, você escolheu ir para a Terra para padecer? Sabe que é um período transitório, pequeno, repetindo, nós não devemos buscar a dor. Apenas que nós estamos num mundo em evolução. E temos que compreender o que acontece. Não é aprovar, não é aceitar, não é não fazer nada, não é deixar como está. Tem que intervir. Para que existe o farol, entre outras milhares de coisas muito maiores que existem por aí? Não é para prestar assistência? Não é para tentar ajudar? Não tem esse trabalho maravilhoso que o pessoal vai começar a fazer hoje? E outras coisas mais, aplicar paz como seja, isso tudo é para amenizar as provas. Nós nem sabemos o quanto isso é significativo e importante, vamos ver se a gente fala mais sobre isso. Porque existem os efeitos colaterais, vamos dizer desde já. Você pega e leva lá um mantimento, leva alguma coisa para alguém que está precisando. Aquele objeto, aquele benefício que você fez, aquele algo que você está levando, aquilo ali é como se fosse um evitador. Não tem outra palavra. Você deixou aquilo com a pessoa alimentou, aquela mãe vai dar alguma coisa para o filho que ela não tinha o que alimentar. Aquela pessoa vai ter alguma coisa. Evitador do quê? Talvez se não fosse aquilo, ali na frente, o que aquela pessoa estava pensando era em suicídio. Ela já não estava aguentando mais. Então, são efeitos colaterais que a gente nem imagina do bem, do benefício. Mas aqui a vida é um tchum, diante da eternidade. Essa eternidade que tem diante de nós. Nós temos praticamente duas ações, duas atuações, atividades, exercícios, atos, comportamento, vamos dizer assim. Como que nós vamos sair daqui? E como que nós vamos voltar aqui? Porque nós vamos voltar aqui. Nós vamos voltar à Terra. Nós voltaremos. Que bom, pensam alguns, né? Puxa vida, que bom, eu gosto da vida. Eu gosto da vida material, eu gosto de ir pra praia, pisar na areia, ver as ondas, ver o pôr do sol, ver o nascer do sol, dançar um baile, ir para uma festa, comemorar, eu gosto disso. No mundo espiritual deve ter, mas eu não entendo. Eu entendo o que tem na Terra. Eu gostaria, pode ficar sossegado. Vai ter tudo isso tudo de novo. Tem outra reencarnação. A gente vai voltar à Terra, lá na frente. Mas vamos voltar à pergunta. Como que a gente vai sair? Como que a gente vai voltar aqui? Como? Em que estado? Que jeito? Que condição? Depende de como estamos. Como que nós estamos?
A encarnação futura, vamos ter que ressarcir o quê? O que a gente vai ter que ressarcir na vida próxima? Quais das nossas atitudes estão pendentes? O que a gente está fazendo que podia fazer melhor não está fazendo? O que a gente está devendo? O que a gente está precisando adquirir? A crença espírita, então, nos diz que a vida prossegue de forma natural, sem saltos. E, consequentemente, a vida próxima vai ser uma continuidade dessa. Então, significa que aquilo que a gente adquire de intelecto, de conhecimento, de saber, de coisas que a gente adquire, a próxima vida é uma continuidade disso, já trazendo conosco, já latente, né? Em potencial, essas habilidades. Da mesma forma, nossas atitudes, o bem praticado, a desenvoltura dos sentimentos saudáveis, vão ficar imantados conosco, não dá salto, tudo é natural, sequência natural. Na próxima vida nós já vamos nascer com esse arquivo, com esse como é que fala? Essa vantagem, né? E no transcurso da vida vai se desenvolver questões relacionadas a esse benefício que temos. E o contrário é a mesma coisa. Os erros e as ocorrências negativas também nos acompanham e voltam conosco. Esse voltar tem um parênteses aí que precisa que a gente pense. No mundo espiritual existem também alterações. A gente aprende, a gente evolui, a gente sofre, a gente cresce. Então pode ser que de uma vida para outra existam grandes diferenças pelo aprendizado no mundo espiritual. Generalizando, só para dizer que a vida prossegue se mantendo na mesmice, né? Vai voltar como está. Então por isso que se fala, aproveita a vida. Aproveitar a vida é crescer, é evoluir. Talvez nós estejamos na infância ou na adolescência espiritual. O que nós pudermos fazer, quem sabe na próxima vida a gente já vem na maioridade. Na próxima vida você já nasce já como que quase maior de idade, espiritualmente falando. Já vai entender melhor as coisas de antes, no tempo necessário. Precisa amadurecer muito, envelhecer muito para saber. Quem sabe vai ser assim. Então crescer é evoluir e ninguém evolui, ninguém cresce sem renovar-se. Sem que tenha renovação. Se eu não me renovar, eu vou ficar eternamente assim. Não vai mudar. É eternamente do mesmo jeito. Então é necessário que tenha o quê? A reflexão, o autodidatismo que a gente fala, para a gente poder aprender. Uma das formas que nós temos para aprender, para crescer, para evoluir, é através da assistência. Nós estamos na Terra para nos ajudarmos uns aos outros, razão pela qual nos unimos em famílias, em grupos, para que haja uma colaboração mútua. E a doutrina dos Espíritos é bastante clara em dizer, fora da caridade não há salvação. Caridade que é o benefício, o amor que a gente pode expandir. Nós podemos auxiliar, nós podemos assistir, através do consolo e através do esclarecimento. Consolo é quando nós envolvemos com palavras de consolo. É quando nós levamos o alimento, é quando nós damos um remédio, é quando fazemos alguma coisa que ajude a pessoa. O esclarecimento é quando nós levamos a pessoa o despertar do entendimento. Parece coisa pretensiosa, mas não é. Todos nós aprendemos, todos nós sabemos alguma coisa, todos nós. E sempre tem alguém muitos que sabem mais que nós, e sempre tem alguém que também precisa saber alguma coisa que nós já sabemos e que nós podemos passar para que a pessoa tenha mais calma, tenha mais entendimento. Mas não é por uma questão de fé, simplesmente. É lógico que é a fé, mas é, como diz a fé racional, é através da compreensão, através do entendimento, através da meditação sobre as circunstâncias, entender, aceitar, compreender, sem uma passividade inerte, morta, covarde. Não, é um entendimento sadio, ativo, proativo. Pregar ou ensinar não é pregar ações para os outros fazerem.
É a gente se esforçar para tentar conseguir o entendimento de certas coisas e com ele mostrar para o outro que é possível. Como muitos fazem. Mostrar para aqueles que estão no sofrimento que é possível atravessar o sofrimento, que é possível suportar, que dá para conseguir. Incentivar quanto possível a manutenção, a insistência, a coragem, travando os processos depressivos, suicidas, os desentendimentos. Nós temos uma obrigação de nos autoaperfeiçoarmos, autoaperfeiçoamento. Por isso a vida nos foi dada. Olha que beleza, a vida nos foi dada por isso. O intuito de chegarmos à perfeição pelos nossos próprios passos. É inerente a todos nós isso. Não tem como escapar, não tem como fugir. A gente já lembrou, né, que tem espírito. Tem pessoas que dizem, os espíritas acreditam na sobrevivência porque eles querem ter um consolo para que depois, só para dizer que a vida continua, para ficar tranquilo, que não vai perder nada. Não. Tem muita gente que gostaria que acabasse tudo. Está equivocado, mas gostaria. Eu queria que acabasse tudo, não tivesse mais nada. Não. Se for assim, vai cair do cavalo, porque não é assim, né? A vida prossegue, a vida continua, é nos aperfeiçoando e ajudar os outros a fazerem o mesmo. Vai negar que nós fomos ajudados pelos livros, pelas pessoas, pelos professores, pelos nossos pais, pelos nossos orientadores, pela doutrina dos espíritos, pelos exemplos, pelas pessoas, de idêntica forma, fazer o possível para que nós possamos passar para outros alguma coisa que nós temos, não desvalorizemos-nos. A boa palavra, o entendimento, todos nós temos. Para que nós cheguemos à alegria perfeita que está lá na frente, o entendimento inatingível, que é inatingível na nossa concepção atual, tem muita coisa a percorrer. E nessa estrada, ajudar os que estão no caminho. Como se diz, ajudá-los a levar a cruz. Não é levar a cruz deles, não. Ajudá-los a levar a cruz. A cruz o quê? Transporta consigo as necessidades, ajudar materialmente, que transporta consigo as limitações mentais, ajudar no raciocínio, no entendimento, na palavra, na compreensão. Esforço, que é melhor que a gente, inclusive, ajude hoje do que seja ajudado amanhã. Assista hoje do que seja assistido amanhã. Começar hoje. Ajudar a assistir sem esperança de reciprocidade, sem querer nada em troca. A caridade é sublime, a caridade é divina, é algo extraordinário. Aliás, o livro dos Espíritos, vamos lá. Para citar o livro dos Espíritos, essa obra extraordinária, né? Que tem que ser estudada muito. Pergunta 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus? Resposta: benevolência para com todos. Presta atenção, né? Não, eu prestar atenção, nós. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. Abnegação, distribuir o pão, o agasalho, o remédio, o socorro para o corpo. Ajudar a minimizar as provas de muitos que têm essas provas difíceis por aí afora. Isso chama-se solidariedade, amparo, proteção, apoio, ajuda, socorro. E sempre que a gente faz isso, a gente deve igualmente, então, doando alguma coisa da gente, do alimento, do recurso, doar também a energia. Doar a energia junto, como se estivesse aplicando um passe mental. Tem pessoas que são... E não é crítica, né? Porque a gente não faz nada. Mas tem pessoas até milionários. Compram tantas cestas básicas, distribui. Dá o dinheiro da minha conta, vai lá e dá para os pobres. Ele não quer saber de ninguém perto dele. É uma doação assim, leva para eles lá, manda para lá. Nós precisamos de uma proximidade maior,
E nessa proximidade que existe, que é inerente às condições, quando a gente pode ou faz alguma coisa, é doar também as energias, os sentimentos. Vai junto com o material físico que está ajudando, a nossa energia, a nossa vibração está junto. E ao entregarmos o nosso olhar caricioso. Então essas são as doações. Mas não podemos esquecer também, se a caridade, né, com a benevolência para com os outros, as doações da esfera íntima. Da esfera íntima. Aquilo que é nosso, de nós. Que estamos dando de nós próprios. Que emoção transmitimos. Que reações nós provocamos no próximo. Que vibrações espalhamos. Isso é nós. Não precisa de risos estridentes, basta apenas que não tenha a pedra da indiferença. Tentar espalhar bom ânimo, camaradagem, mais paciência. Ouvir o outro não é ouvir a sua voz só não, é ouvir seus sentimentos. Paciência para às vezes trocar uma ideia e ouvir. Se a gente não faz isso ou está atropelado e não consegue fazer, é um exercício também, para doar-se. Doar de si. Porque existem, então, de novo, os efeitos colaterais. A gente tem as agressões verbais, as palavras mal pensadas. Aquilo que a gente sempre, né, a gente lembra, numa empresa a pessoa está trabalhando, alguém fala alguma coisa que aborrece a pessoa. O chefe fala alguma coisa agressiva, que deixa a pessoa transtornada, ou ao contrário, um subordinado fala alguma coisa no local, diz alguma coisa, a pessoa sai, vai para casa, nervosa, triste, aborrecida. Chega em casa, discute, leva para dentro de casa um mau humor, porque ela não tem estrutura para sobrepujar aquilo. Então esses são efeitos colaterais. De repente ela vai para casa e bate o carro, acontece um acidente. Porque uma palavra que eu disse teve um efeito colateral, ofender a pessoa saiu desavisadamente, nervosa, porque a gente falou alguma coisa, fez alguma coisa, agrediu e teve um efeito colateral. Como é o efeito colateral do benefício que nós falamos? A gente leva alguma coisa, a gente fala alguma coisa, ouve uma pessoa, dá um momento de atenção para a pessoa depois vem falar, você sabe que aquela conversa que nós tivemos foi muito importante porque ali eu estava a um passo de fazer qualquer besteira, porque eu estava tenso, irritado, aborrecido, triste da vida. E você me deu um olhar, me deu uma atenção. Pensar nisso. Limpar o coração, né? Porque os males vêm do coração. A gente pode ser curado por medicações, mas se a gente continua acabrunhado, continua insubmisso, a cólera, o desânimo, a indiferença até a indignação. Ficar indignado com certas coisas está certíssimo. É lógico que a gente fica. Que isso? A gente agora virou alheio, fica indignado. Mas ficar indignado todos os dias, rotineiramente, é um hábito pernicioso. Desalento, maledicência, os espíritos vão nos ajudar, os espíritos ajudam. Mas se a gente não sabe desculpar, não sabe calar, se a gente não sabe compreender, se não buscamos harmonia entre os homens, os espíritos nos ajudam, mas eles não são gênios milagrosos. Quando a gente fala o Aladim lá, a lâmpada, faça 3 pedidos. Ele não pede nada em troca, os espíritos pedem. Mas eles não pedem para eles pedem para nós mesmos. Isso é íncito. Aí não tem ficção, Aladim é uma ficção. Os espíritos nos ajudam. Mas eles estão condicionados, e nós sabemos disso, na seguinte assertiva: ajuda-te e o céu te ajudará. É isso que eles seguem. Comecemos amando o bem. Consagra-te ao bem, não só pelo bem por si mesmo, mas, acima de tudo, por amor ao próprio bem. Chico Xavier. Levamos o que somos e deixamos o que temos. Levamos o que somos e deixamos o que temos. Vamos trazer para nós, vamos supor que seja possível uma fantasia, né? O poeta disse: o coração está no centro do peito, ou do lado esquerdo do peito. Há um erro anatômico
Eu sou todo coração. É um poema, é uma poesia. Sejamos todo coração, todo sentimento. E mental também, né? Pensemos, raciocinemos. Coração e mente. A gente vai assimilar as dores ao ajudar sem reter conosco as dores, compreender, poder ajudar de uma forma sem que nos envolvamos negativamente. Isso não significa indiferença, significa uma compreensão e estarmos bem para podermos melhor ajudar. A gente assimila, você fica com dor de cabeça, dor no corpo, acontece alguma coisa que precisa tomar passe para poder aliviar, porque aquilo não é seu, pegou de alguém. Você fala com alguém, você sente um peso às vezes que a pessoa tem. Você tem que desassimilar aquilo. Tem a história do médico que cuidava do menino que estava com uma doença incurável. E o médico cuidava desse menino. O menino estava com câncer. Mas o médico se envolveu de tal forma com o menino que ele acabou ficando doente também. Não é esse o ideal. Como fazer? Não é indiferença, vejamos bem. É se estruturar para compreender, para entender, saber se desassimilar. Vamos falar ainda da oração, conforme dizendo, vamos falar do Evangelho no lar. Da importância de nós. E não são só espíritas, as pessoas se reúnem mensalmente em prece no ambiente doméstico. A gente ter um dia da semana, um horário para que nós possamos juntos efetuar a nossa oração. Manter quanto possível aquele momento permanente sempre das pessoas reunidas. Essa observação rigorosa do horário favorece a assistência. Os espíritos também têm compromissos. E eles sabem que tem um compromisso X conosco tal dia e tal horário. Aí vem o mentor da família, o mentor espiritual de cada um, para que possa nos envolver o nosso lar. Uma leitura inicia a oração, o Evangelho no lar, uma leitura suave. Após essas leituras, seguem-se as vibrações que nós fazemos por tudo e por todos, por todas as condições, situações. A vibração nunca é extensiva em demasia. E nós, vamos falar francamente, né? Nós estamos vibrando, seja no centro ou no fora, a gente tem que fazer vibrações. Não pode vibrar muito, porque senão a pessoa que está ali fica vibrando para você parar de vibrar. Tem que ter não é quantidade, é qualidade. Refletir, aprofundar. Vibrar é amar com o pensamento. Ajudar. Levar as nossas vibrações por tudo, pelo lar, pelo nosso lar, né? Pedir, as entidades espirituais se aproximaram. Você está pedindo. Pede e vai ser ajudado. Pedir pelos motivos particulares, seja de ordem material, de ordem financeira, de ordem profissional, de ordem amorosa, pouco importa. Pedir pelos momentos de saúde que no momento, no instante, estejam nos envolvendo. Às vezes você pensa, nossa, eu vou pedir para os espíritos coisas materiais. Pede, você precisa de emprego? Pede. Você está precisando de recursos financeiros? Pede que te ajude. Pede orientação, abrir os caminhos, pede, é válido. Não tem como não ser. Não são só coisas espirituais. Me ajude a ser bom, a ser melhor, mas eu preciso da minha vida material, de encontrar um caminho, de ter recursos, de ter formas. Pede. Depois faz um silêncio, que sai aí 1 minuto, alguns segundos. Faz-se durante o Evangelho, fica quieto todo mundo. Para que você pense e raciocine os seus motivos pessoais. Tem coisa que a gente não quer dividir com ninguém. É íntimo. Os espíritos sabem. Mas nós não precisamos permutar ideias, porque às vezes é uma coisa de foro íntimo, que está em desenvolvimento, que nós estamos tentando desenvolver.
as nossas renovações, os nossos entendimentos, os nossos aprendizados. O encerramento e o agradecimento com prece. E após isso manter uma certa calma, procurar que possamos ter dentro do nosso lar conversas amenas, sem intensificar os assuntos negativos, sem usar palavras de cunho baixo, sem usar aspereza. Mas isso aí também a gente tem que exercitar muito, porque vale também para os nossos pensamentos. E pensamento é palavra para os espíritos. Os espíritos bons vêm e dão uma limpeza, higieniza o nosso lar, leva às vezes a entidade que porventura esteja envolvida, limpa, desfaz, forma os pensamentos, tal, forma os pensamentos. Mas se os nossos pensamentos não estão bons, nós vamos atrair tudo de novo. Fazer tudo para manter a influência benéfica. Uma coisa que a gente pode fazer, que a ideia não é nossa não, mas que a gente deveria fazer, ou talvez venhamos a fazer, ou vamos incentivar isso entre nós. Se a gente puder adquirir um mapa do Brasil, sabe, um mapa do Brasil. Adquirir o mapa do Brasil e deixa em cima da nossa mesa, em cima do local que nós vamos fazer vibração, o Evangelho. Olha aquele mapa do Brasil e vamos vibrar pelo nosso Brasil. Vibrar pelo nosso... Nós colocamos o nome das pessoas para vibrar. Vou colocar o mapa do Brasil para a gente vibrar por nosso país, por nossa terra. Vibrar por esse nosso recanto. Vibrações para o trabalho que nós vamos fazer. Hoje vai dar-se início a uma tarefa que o pessoal vai desenvolver. E a gente vai lembrar que álcool, gel e máscara nos protegem, né, dos contágios físicos. E existe também a proteção mental. Proteção mental, o encapsulamento, a blindagem que nós fazemos para que não absorvamos energias contrárias. E, lamentavelmente, existem energias contrárias. Existem ainda muitos que gostam da miséria, da reclamação, da ironia, do sarcasmo, do desrespeito. Tudo isso nós temos. E como nós somos contra isso tudo não nos pode atingir porque não tem eco. Não encontra ressonância na gente. Como não encontra ressonância, não deve encontrar ressonância a mágoa, o ódio, o rancor, a reclamação, o desejo de vingança. Porque nós estamos rodeados de vibrações desse teor, de muitos que vivem de qualquer jeito, de qualquer forma. O espírito é chamado lá reflexão. Compreender sem se envolver. Nós temos que ter uma empatia. Mas a empatia maior é com Jesus. Essa é a empatia. Entender, tentar entender, buscar, compreender com Jesus, com Deus, nosso Pai, com os bons espíritos, uma empatia com eles. Como que eles estão vendo o que está acontecendo? Passa para a gente que está aqui embaixo, pequititinho. Passa uma fagulha do seu entendimento. Mas essa fagulha tem que senti-la comigo. Cuidar da nossa mente. Cuidar dos nossos pensamentos. Tem coisa que é lixo mental. Joga fora. Não é que joga fora, não pode jogar em qualquer lugar, né? E lixo você não pode contaminar, aí tem que desfazer. E tem coisa que nem tem o reciclável. Tem coisa que não é lixo, é pensamento reciclável. Dá para usar ainda. Mas a gente está pensando errado. Aí a gente estuda, a gente analisa, puxa vida, eu tenho que mudar esse pensamento. Não tá bom. Eu vou reciclar. Então não fica nervoso consigo mesmo, né? O vício, o problema, o erro, o defeito, a gente não pode jogar pela janela. A gente tem que, se quer pôr lá fora, tem que descer degrau por degrau. Vamos com calma. Os espíritos vão nos ajudar. Então os pensamentos recicláveis, nós vamos transformá-los, melhorá-los. É isso que nós vamos fazer. No trabalho de hoje, antes eu gostaria de fazer vibrações. As nossas vibrações, temos alguns nomes aqui, gente.
o nosso carinho, o nosso afeto, a nossa solicitação, a espiritualidade amiga e bendita que nos ajude, os amigos do farol. Aí vamos falar lá com o Serguei. O Dr. Serguei já pega aquela legião de espíritos, né? Os abelê, os pretos velhos, os índios, os ciganos, as enfermeiras, os médicos, os amigos espirituais, eles estão trabalhando. Vão em nossas casas. Eles não precisam de esperar ônibus, não precisa de pegar táxi, não precisa de esperar o horário do metrô. Eles já têm locomoções aí extraordinárias. Vão passar pelas nossas casas e ajudar no nosso lar, no nosso entendimento, na nossa saúde. E vão aos locais que a gente vai pedir, as pessoas que vão pedir, que já está lá alguém lá, o mentor da pessoa, o anjo da guarda da pessoa, está aí com a gente também. Opa, vocês estão pedindo pro meu pupilo? Oh, que bom que vocês estão pedindo pro meu pupilo. Vai, fala o nome dele aí, que aí eu vou, junto com o espírito amigo aí, até onde ele está. O senhor Silvio Becker, está na UTI da Policlin em São José dos Campos. Aqui tem o nome de Daniela Becker. Está com corona, né? Vamos fortalecer o seu Silvio, oh meu Deus do céu, ajudá-lo com as nossas vibrações. Adriana Reis, lá em Guaratinguetá, vibrações de amor para ela, seu filhinho, ela está gestante. A Rosiana de Paula Pinto e o Lucas Cordeiro em vibrações de amor, de paz, de entendimento, lá na Rua do Porto 686, aqui em Caçapava. A Mariana de Cariz e o Júlio Muniz são dois médicos. Mariana falou conosco, ela está no Hospital Municipal Dr. José Carvalho de Florença, em São José dos Campos, na linha de frente, os atendimentos dos nossos irmãos infectados, adoentados. Mariana de Cariz e Dr. Júlio Muniz, médicos. Rosemary de Paula Pinto, as vibrações para sua acalmia, sua serenidade, sua paz interior, no seu lar, na sua família, suas filhas. O Júnior, filho da dona Zuleika, está no Hospital Vivale. O Júnior, vibrações de amor, que os espíritos bondosos possam envolvê-lo em muita bênção e paz. Vibrações para o João Vitor. João Vitor está em Ribeirão Preto. Vocês já perceberam que muitas vezes o Roberto faz muitas vibrações para o João Vitor. A gente agradece, inclusive. João Vitor é nosso neto, gente. Apresenta uns probleminhas de saúde, mas está em recuperação, graças a Deus. A gente agradece muito por isso. Vibrações por todos os assistidos do farol. Todas as pessoas que já estiveram no farol, vão ao farol, procuram o farol, extensiva à vizinhança física do farol, as entidades espirituais todas, paz no mundo, paz no Brasil, paz na terra, aos que estão desempregados, aos que estão em dor, na carência, no sofrimento, às margens do suicídio, vibrações e vibrações, cada um de nós vibra pensando em alguém, lembrando de alguém, vibração com carinho, com afeto, com amor. Muita paz, muita paz. A nossa tarefa de hoje, que os nossos irmãos vão desempenhar, de doação, de caridade, de amor, ali pela região de São José. Nós vamos vibrar por esse trabalho, por essa tarefa e pedir assistência espiritual. Ajuda para que os nossos irmãos possam estar envolvidos, capsulados, alegres, otimistas, fraternos, confiantes, felizes pela oportunidade. É isso que ocorre. Nós não podemos dar uma guinada e mudar tudo, mas podemos ajudar a levar a cruz. Podemos fazer algo que seja para o mundo melhor. Esses nossos irmãos intentam fazer isso. Ajudar. Lembrar que, de novo, os efeitos colaterais do que fazemos. Quanta coisa evitamos quando fazemos uma coisa de amor. Estarão nessa tarefa, talvez outros, mas eu, de imediato, que a gente sabe. E as vibrações para eles. A nossa irmã Vânia, que vai estar nessa noite junto com todos.
força, vibração, fortalecimento no seu coração, sempre amoroso. A dona Cristiane, esperando as preleções quando a gente voltar no farol, hein? Não tem como. Dona Cristiane, fortalecimento, vibrações aí para a senhora, seu marido, seus filhos. A dona Suzete, seu carinho, seu amor, seu lar. Daniel, igualmente para você, Daniel, vibrações, proteção, levando muito amor, muita paz. Andréia, Andréia, vibrações, muitas vibrações de amor, Andréia. O Newton, Newton sempre presente lá nos sábados, lá, ouvindo as preleções. O Newton presta uma atenção. De vez em quando a gente tentava contar uma piadinha no meio das preleções, e o pessoal às vezes não ria, porque acho que não percebia. O Newton já de cara já entendia. O Newton já ria. Vão com Deus, gente. Vão com Deus. E outros que talvez os acompanhem, a gente não tem o nome direto, mas as vibrações são de amor para todos vocês. E essas vibrações são da espiritualidade. Vai dar tudo certo. Vão estar todos felizes ao término. E vai ser muito bom, gente. Muita paz para todos vocês. Que bom que vocês estão no farol. Que bom que estamos juntos. Que bom que nos conhecemos. Que bom que isso a gente sempre vai perceber que nessa vida existem reencontros, reaproximações e coisas que já vêm do passado. Essa amizade. O nosso muito obrigado a todos. Muita paz, muita luz, bênçãos de harmonia. Quizá breve estaremos no farol. Precisa ter aqueles abraços das tardes de sábado, né? Aquele sorriso, aquele abraço. Poxa vida. Nós vamos ter isso logo. Que ecoe por toda parte. Ecoe por toda parte. Não as nossas palavras, mas o significado delas repetido pela espiritualidade maior. Que são estas palavras. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pois é vosso reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, gente. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja.